É o seguinte, você já se viu em meio a um bloqueio criativo? Eu confesso pra vocês que eu tô cada vez mais decidido de que essa ideia não existe. Mas pra provar o meu ponto, eu preciso do teu tempo, por favor. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que até o final dele eu consigo te convencer disso também. Esse canal aqui, ele nasceu com o intuito de ser uma parada extremamente artística. Eu sempre olhei para aquela galera que produzia conteúdo de maneira cinematográfica com muita admiração, né? Então pessoas como Gox, como a Life of Riza, como Daniel Schiffer, essa galera sempre me encheu os olhos na produção de conteúdo. E como eu tenho bastante tempo de audiovisual, eu sempre acreditei que eu pudesse produzir como essas pessoas também produzem. Por outro lado, também eu tava de saco cheio de viver gravando os sonhos alheios, sabe? Quando a gente trabalha com audiovisual para outras pessoas, a gente tá sempre ajudando essas pessoas a chegarem nos sonhos delas. E muitas vezes a gente acaba deixando o nosso sonho de lado também para poder realizar o sonho dessas pessoas. E foi nesse momento, quando eu saí da última empresa onde eu tava trabalhando, que eu falei, ok, chegou, agora é a hora de fazer as coisas que eu acredito. Viver de uma produção de conteúdo autoral, viver de uma produção de conteúdo que seja a minha cara, viver de uma maneira mais leve e fazendo coisas que eu acredito realmente, sabe? É claro que eu sabia que essa parada ia demorar e que eu ia precisar voltar a trabalhar, né, pelos sonhos alheios de novo. Porém, eu tava em busca de um propósito, né? E o propósito seria basicamente, tipo assim, cara, eu vou trabalhar para essas pessoas enquanto as minhas coisas não rodarem sozinhas. A partir do momento que elas rodarem sozinhas, eu largo tudo que eu tô fazendo, mas pelo menos agora eu tenho um propósito. E foi nesse momento que o primeiro vídeo do canal nasceu, que é onde eu conto basicamente a minha história. Se você não assistiu, tá aqui em cima, clica aqui no card e assiste daqui a pouco assim que você terminar esse vídeo. E basicamente eu criei aquele roteiro em minutos, escrevi rapidinho, vim pra sala pra gravar, aproveitei que eu tava sozinho em casa e criei. E foi nesse momento que eu falei assim, ok, dei o start nessa vida de criador de conteúdo e a partir de agora eu não paro mais. E até aquele momento, quando tudo tava no campo do imaginário, quando tudo tava no campo de criar roteiros e ficar atrás do computador fazendo curadoria e pesquisando referência, tava tudo maravilhoso. A partir do momento que eu coloquei a câmera no chão, que eu passei a fazer os enquadramentos, que eu fui pra edição, que eu coloquei a trilha sonora e vi que as coisas não estavam ficando muito bem como eu tava imaginando, foi onde as coisas começaram a ficar preto e branco pra mim. Cara, em questão de horas, tudo aquilo que eu tava imaginando em relação aos roteiros, tudo aquilo que eu tava imaginando em relação à fotografia, tudo aquilo que eu tava imaginando em relação às trilhas sonoras que eu tava pesquisando, tudo passou a fazer muito menos sentido do que tava fazendo antes de eu começar a produzir. E foi aí que eu me vi nesse bloqueio criativo aí que muito provavelmente você tá nesse momento. Eu me questionei durante muitos dias como que as coisas poderiam deixar de fazer tanto sentido em questão de horas, assim, sabe? E a grande realidade é que essas pessoas que a gente acaba colocando como referência, elas produzem há muitos anos, elas já têm muito tempo de cancha. Nesse meu último emprego, eu já trabalhava com a produção de conteúdo pro YouTube. Eu já sabia como é que funcionava o algoritmo, eu já sabia como é que funcionava a psicologia da thumbnail, eu já sabia como é que funcionava o algoritmo de recomendação, de pesquisa e por aí vai, mas ao mesmo tempo eu me via num completo branco do que produzir aqui para a plataforma. Quanto mais a minha produção de conteúdo fazia menos sentido na minha cabeça, mais eu me afastava da câmera, mais eu me afastava de deixar o tripé no chão e gravar, e mais eu ficava atrás do computador pesquisando referência e fazendo coisas ali sem produzir efetivamente o meu conteúdo, sabe? E foi nesse momento que eu falei assim, cara, isso não tá normal e eu preciso pesquisar o que tá acontecendo. E eu encontrei uma resposta para essa parada que talvez você esteja passando agora. Existe um fenômeno chamado efeito Dunning-Kruger, que ele é basicamente o seguinte, é quando a gente começa a pesquisar demais sobre aquilo que nós queremos e a gente passa a se sentir cada vez menores referente àquela realidade que nós queremos para o nosso futuro. Nós almejamos uma parada lá no nosso futuro e quanto mais nós estudamos para chegar nela, mais a gente se sente pequeno perante aquela realidade. E é nesse momento que todo mundo trava, porque a gente começa a se comparar demais. Quando eu peguei o cartão de memória, coloquei no computador e comecei a comparar com o que as grandes referências que eu tinha faziam, eu percebi que, cara, eu tava produzindo as coisas completamente ao avesso do que eles estavam fazendo. E foi nesse momento que eu comecei a me sentir, sei lá, um bosta. Eu comecei a pensar que nada do que eu fizesse pudesse dar certo, tá ligado? E a partir do momento que eu descobri o que era o efeito Dunning-Kruger, a minha chave mental deu uma virada, tá ligado? Então eu passei a ressignificar o que poderia ser a minha produção de conteúdo.
já que eu não ia produzir de maneira tão profissional, digamos, quanto aquelas pessoas produziam, o que eu poderia fazer também, que também me daria orgulho, para que eu atingisse realmente esse volume de produção de conteúdo que eu gostaria? E foi nesse momento que minha cabeça mudou completamente, e foi nesse momento também que eu decidi gravar esse vídeo que você está assistindo agora. Foi como um impulso, não necessariamente criativo, mas como se fosse um impulso mental para que eu saísse da inércia e ressignificasse o que seria a minha produção de conteúdo. Porque eu simplesmente entendi que não dava para eu criar aquilo naquele momento. Foi nesse momento que eu repensei o meu modelo de criação, foi nesse momento que eu repensei as minhas prioridades, redefini o que eu tinha e o que eu não tinha para produzir todas aquelas coisas, e foi nesse momento que eu criei essa maneira aqui de produzir conteúdo que você está vendo agora. Que não necessariamente é algo que eu tava querendo desde sempre, mas é algo que eu sempre assisti e sempre também considerei muito bom. A minha cabeça passou a recriar tudo aquilo que eu queria dizer de maneira mais artística para uma maneira mais objetiva. E é por isso que você está assistindo esse vídeo aqui agora. E o grande lance, o grande recado que eu gostaria de passar para quem está me assistindo agora é o seguinte, cara, existem momentos e momentos de você produzir as suas coisas. O que você precisa ter é tempo de campo, é tempo de cancha, sabe? Não necessariamente num primeiro momento você vai produzir tudo aquilo que você gostaria. O grande lance da produção de conteúdo, pelo menos num primeiro momento, é você produzir em quantidade para depois ir afinando a qualidade. Eu sempre soube disso. Eu sempre vivi dentro das empresas com essa mesma metodologia. Porém, nesse momento, eu queria fazer algo extremamente revolucionário para minha vida que não ia fazer sentido nenhum nesse primeiro momento, porque poucas pessoas iam assistir. E no fim das contas, o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com você também. E eu acho que o que mais importa é redefinição das prioridades. É isso que você deve fazer nesse momento. Eu acabei de sair do meu computador, eu escrevi esse roteiro e mais 5 novos roteiros que podem ser gravados nos próximos dias e logo mais vão estar aqui para vocês assistirem também. E no fim das contas, o que ficou de ensinamento para mim é esse lance de, em momentos de baixa criatividade, em momentos onde você não consegue produzir o que você tá querendo produzir, ressignifique, refaça, tente pensar em outras maneiras de falar o que você tá querendo dizer. Eu tenho certeza que a sua criatividade vai voltar a fluir e esse efeito Dunning-Kruger aí vai sumir da sua cabeça, fechou? A gente é grande demais pra ficar pensando que nós somos pequenos demais pra ficar produzindo as coisas, sabe? E no fim das contas, o que mais importa é a gente botar a cara na frente da câmera, cara. O que importa também é a gente colocar a cara atrás de um computador com uma intencionalidade de produzir algo que seja bom. A produção de conteúdo é isso, é você se provando cada dia mais que você pode cada vez mais. E aí, eu te convenci de que o bloqueio criativo não existe? Eu espero que eu tenha te convencido que sim, beleza? Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui o final desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual a dificuldade que você está enfrentando nesse exato momento em relação à sua criação de conteúdo, ou sei lá, em relação a qualquer coisa que você queira começar e ainda não tá conseguindo começar, não tá conseguindo sair da inércia, fechou? A gente tá aqui para se ajudar e eu espero que você se inscreva no canal, curta esse vídeo aqui e a gente se encontra nos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!